Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre CTC, né, que é a capacidade de troca de cátion. Seguindo aí a nossa sequência de vídeo, né, é importante que você veja esses vídeos em sequência, estão enumerados aí, né, química do solo, né, 1, 2, 3 até esse vídeo. E os demais que vão sair depois desse, né. Eu coloco enumerado justamente para você seguir, né, e vendo os vídeos de acordo com a sequência que eu coloquei vai facilitar muito mais o entendimento de vocês, vão ter uma compreensão muito melhor. E é importante ter essa sequência, né, de vídeos para absorver esse conhecimento de sequência para vocês terem um bom entendimento, né? E hoje a gente falando sobre CTC, né, que é a capacidade de troca de cátion. A gente viu o que é cátion, o que é ânion, né, nos vídeos anteriores. A gente viu sobre colóides, né, e agora a gente consegue entender a CTC. É quando um colóide, que a gente viu no vídeo anterior, com uma carga negativa atrai um cátion da solução do solo, né? Os cátions se ligam aos colóides apenas por atração elétrica e não por ligação química, por isso são trocáveis, né? A gente viu sobre as camadas eletrônicas, né? Os elétrons dos átomos e tudo mais. Então, né, e no vídeo passado a gente viu sobre colóides. Então a colóide, né, aquela partícula ali de humo ou de argila, de mineral de argila. E esse colóide com uma carga ali negativa, ele consegue atrair os cátions, né, como o cálcio, né, o fósforo, o potássio, né, são cátion, eles têm, né, menos elétron, eles têm mais próton, ou seja, eles têm menos elétron do que a quantidade de próton, então eles são cátion, eles têm carga positiva, né? Como os colóides, né, têm carga negativa, negativo com positivo se atrai, né, carga negativa se atrai, então esses cátions saem da solução do solo, que é a parte líquida do solo, aquosa do solo, né? Como a gente viu em física do solo, de 25 a 30%, né, do solo é água, um solo de boa porosidade, né, que não esteja tão seco, né, um solo que não seja muito arenoso, né, que tenha uma quantidade de matéria orgânica, de humus, né, ou de argila considerável. Ele tem em média ali de 30, né, de 20 a 30% de água, né, que é a solução aquosa, porque não tem só H2O ali, que é água, né, ele tem esses nutrientes dentro. Então, né, uma colóide, né, tem uma junção de líquido com físico. E os colóides, né, conseguem que esses nutrientes que estão no solo venham para se ligar, né, à partícula carregada com carga negativa do solo, né, e ali forma então um colóide. Porém, se a solução aquosa estiver necessitando de um cátion, ela consegue trocar. Então, mesmo que não tenha uma carga negativa, porque essa solução aquosa ela tem uma grande quantidade ela tem uma certa quantidade de ânion e tem uma certa quantidade de cátion. E os ânions e o cátions têm na mesma quantidade, né? Porque a solução aquosa, né, a solução líquida do solo, ela também tem uma instabilidade elétrica. Então a mesma quantidade de ânion é a mesma quantidade de cátion. Só que os colóides conseguem, né, liberar um cátion para ir para a solução do solo e consegue também atrair um cátion da solução do solo para os colóides. Ele consegue fazer essa troca, porque a ligação, né, o que liga os cátions aos colóides é só uma atração elétrica, né? Não é uma ligação química mais forte. Então é uma ligação fraca. Por ser uma ligação fraca, ele tem uma fácil capacidade de trocar. Então são trocáveis, digamos assim. São trocáveis porque tem essa capacidade de trocar, né, entre os colóides, né, das grãos de partícula do zumo ou da argila com a solução do solo.
né? Os íons, tanto os cátion quanto os ânions, né? Íon significa um átomo eletricamente instável, ele tem mais elétrico ou menos elétron, ou seja, ele ganhou elétron ou perdeu elétron, né? Tanto os cátion, que tem carga positiva, ele perdeu elétron, quanto os ânions, né, que tem carga negativa, ou seja, ele ganhou elétron. Passa da solução do solo, que é líquida, para os colóides, física, com facilidade, né? Então, tanto os cátion como os ânions, ele tem essa facilidade de transitar, digamos assim. Os colóides do solo é como um reservatório de nutrientes. No momento em que os íons vão para a solução do solo, eles podem ser absorvidos ou podem ser lixiviados, né? Então, é o seguinte, os colóides, né, do solo, feito ali de partículas de humo ou de argila, ele funciona como um reservatório, né? Por que é um reservatório? Porque é o seguinte, quando os cátion, que são, né, em grande maioria os nutrientes da terra, né, os nutrientes para as plantas, a grande maioria dos nutrientes para as plantas são cátion, tem cargas positivas. Quando eles estão na solução do solo, ele pode ser absorvido pela planta, mas ele também pode ser perdido. Como que se pode perder, né, um cátion? Quando vem uma chuva, por exemplo, e tem uma grande quantidade de água, essa água vai inundar os macroporos e vai ser drenada até as profundezas da terra, né? Até a rocha-mãe, até o lençol freático, né? Quando um cátion, né, ele vai para a solução dessa água, essa água escoa até os lençóis freáticos, e ele vai para uma profundidade que a raiz das plantas não consegue acessar. Nesse momento, o cátion foi perdido, ou seja, ele foi lixiviado, né? Ele foi transportado por a água até a solução do solo. Com isso, né, devido a várias e várias chuvas e grande quantidade de cátion sendo, né, levado para a profundeza na terra, vai deixar, né, o solo fraco, o solo com pouco nutriente, não vai ser o necessário para as plantas. Porém, quando esses cátion estão ligados aos colóides, né, ele não é transportado pela água, a água não carrega, né, a grande quantidade, né, dos colóides, a água não vai levar, vai ficar preso na terra. Como esses colóides, né, estão ali, são a parte do solo, né, fazem parte da terra, né, e eles estão carregados com os cátion, nesse momento a chuva não consegue levar. E ele vai fazendo essa troca com o solo, liberando, né, esses cátion para a solução aquosa, conforme for havendo necessidade. Então ele libera um pouco, o necessário para as plantas se absorverem. Se de repente cai uma chuva, é inundado pela grande quantidade de água, vai ter pouca, né, cátion ali na água para a água levar para a profundeza da terra. E, né, acabou essa água, acabou uma grande quantidade dessa água, foi escoada, né, e ficou só a água ali necessário, né, para as plantas, as águas que consegue realmente se fixar nos microporos. Ali nos microporos ela está sofrendo troca com os colóides, né? E os colóides, digamos, os colóides estão alimentando essa água, estão liberando para essa água os cátion, que são de fundamental importância para as plantas. E ali, essa água que fica retida nos microporos são absorvidos pelas plantas através de suas raízes, e nesse momento, nessa solução do solo, que foi enriquecida com nutriente que estava preso, né, nos colóides, agora é absorvido pela planta. Então, essa grande importância, né, dos colóides. E o que é a CTC? A CTC é essa capacidade de troca de cátion. É a capacidade que o colóide tem de trocar cátion com a solução do solo, né? A facilidade que o solo tem, né, de trocar, que o colóide do solo tem de trocar cátion com a solução aquosa, né? Facilidade que o cátion tem de sair da solução líquida do solo e ir para os colóides, a parte física, e sair das partes físicas e ir para a solução aquosa, né? Essa facilidade é chamada
de capacidade de troca de cátio. E essa capacidade tem a ver com o pH do solo. E isso a gente vai estudar nos próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou explicar por que uma alta concentração de hidrogênio vai atrapalhar essa capacidade de troca de cátio, né? Que é a facilidade do cátio sair da solução aquosa e ir para o colóide, e sair do colóide e ir para a solução aquosa, né? Isso é a capacidade de troca de cátio. No vídeo que vem, no próximo vídeo, eu vou explicar, né, por que a grande concentração de hidrogênio dificulta esse processo. A matéria orgânica é o que apresenta o melhor CTC, né? Então, um colóide de matéria orgânica e um colóide de argila, mesmo da melhor argila, né? A grande maioria das argilas do Brasil não é a melhor argila, né? E mesmo a melhor argila, no seu melhor desempenho, né, ela não é igual à matéria orgânica, né? Um colóide de matéria orgânica tem quase que 2 vezes mais capacidade de troca de cátio do que um colóide de argila, né? Muitos solos argilosos são, né, conhecidos como de qualidades por causa dessa capacidade de troca de cátio, porém a matéria orgânica tem 2 vezes mais capacidade de trocar cátio, né? De atrair o cátio que está na solução do solo e também liberar esse cátio para ir para a solução do solo, né? Tem capacidade 2 vezes maior do que a argila. Então a matéria orgânica é de fundamental importância. Em solo com baixa CTC, né, capacidade de troca de cátio, o nutriente das plantas, os cátions, né, estão presentes em maior quantidade na solução do solo, que tem um equilíbrio atômico, né, mesma quantidade de carga positiva e mesma quantidade de carga negativa, né. Os cátions, quanto na solução do solo, pode ser absorvido pelas plantas, mas também são lixiviados, descem profundamente no solo, aonde as plantas não conseguem acessar com raízes, né? Então, como eu disse, né, são os colóides que servem de reservatório, de proteger os cátions para que eles não fiquem em grandes quantidades na parte sólida, líquida do solo, para que ele não seja lixiviado. E toda vez que tem uma chuva e carregou um monte de cátions, né, o solo, né, os colóides ali do solo, que tem uma grande reserva de cátion, vai liberando e equilibrando ali a solução do solo para que a planta consiga absorver a quantidade de nutrientes, né, de cátions necessários. E o pH, né, a gente viu que tem uma faixa, né, ideal de pH. E como a gente viu, né, tem essa faixa, né, de pH ideal para a terra trabalhar. É uma fase onde tem a melhor disponibilidade de nutriente, né? Então, e essa fase ideal é um solo levemente ácido, né, que vai de 5,5, né, até 6,5. Mas então vamos entender, né? Aqui esse traço vermelho, né, vamos começar, né, aqui, ó, né, na lateral, a gente tem uma grade de disponibilidade de nutriente, né? Aqui na vertical a gente tem a grade de disponibilidade de nutrientes e aqui embaixo na horizontal nós temos o pH, né? Aqui está marcado de 4,5 a 9. Então a gente pode perceber que de 5,5 a 6,5, né? Então temos aqui nessa linha vermelha, né, ferro, cobre, manganês e zinco, né? Daqui até aqui, né? Ou seja, quanto mais ácido, maior a disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco. Só que esses nutrientes em excesso não são muito bons. Aqui é onde começa o pH 5,5, né? 6 até 6,5, quase 7, ele está numa quantidade ideal. Molibdênio e cloro. Quanto mais alcalino, mais tem disponibilidade, né? Então, se o pH tiver 8, tem uma quantidade excessiva,
não vai fazer bem. Um pH de 2, 3 tem uma quantidade muito pequena, não é suficiente. Um pH de 5,5 a 6,5 ele está numa quantidade ideal. O fósforo, né? A gente pode, também é importante, o fósforo. Se o pH estiver muito baixo, né, a disponibilidade de fósforo é muito pequena. Porém, nessa faixa de 5,5 a 6,5 ele está numa quantidade excelente, né? E depois, no pH 7, ele começa a cair. Se o solo ficar muito alcalino, também vai ter problema. Aqui nessa linha roxa aqui, temos nitrogênio, enxofre e boro, né? Podemos perceber a mesma coisa. Com o pH muito baixo, a disponibilidade de nutrientes é muito pouca. Com pH de 6,5 a 7,5, a disponibilidade de nutriente é maior. À medida que vamos indo, né, para um pH mais alcalino, também baixa a disponibilidade de nutrientes, né? Aqui na linha azul a gente tem potássio, cálcio e magnésio. Também são nutrientes extremamente importantes para as plantas. E mesma coisa, com pH abaixo de 5, pH muito baixo, a disponibilidade desses nutrientes são muito pouco. Num pH de 5,5 a 6,5, a disponibilidade de nutriente aumenta. E aqui temos o alumínio, que faz mal à planta. E aí a gente pode ver que ele baixa a disponibilidade de nutrientes no solo, né? Quando é que o nutriente está disponível para as plantas? Quando ele está na solução aquosa do solo, no líquido, né? Quando o pH está muito baixo, a quantidade de alumínio na solução aquosa, ou seja, disponível para as plantas, são muitas, enquanto os outros nutrientes são baixos. À medida que o pH aumenta e chega, né, de 5,5 a 6,8, a quantidade de alumínio que faz mal para a planta cai drasticamente, fica numa quantidade muito pequena, né, que não vai ter tanto influência, né? E a disponibilidade dos nutrientes positivos aumenta. Então essa é a faixa, né, de pH ideal para as plantas, em que a gente tem uma baixa concentração, né, de cátions e de íons que fazem mal à planta, e tem uma alta concentração de cátions e de ânions para as plantas. E alguns, né, que com muitos seria excessivo, nesse, né, como o molibdênio e o cloro, né, que aumenta conforme aumenta-se o pH, mas se aumentar demais também faz mal, né? Tem que ter ali uma quantidade ideal. E essa quantidade ideal está nessa faixa de pH. Então, pessoal, por hoje é isso. Agora, se você quer entender como é que o pH influencia diretamente nessa disponibilidade de material, não perca os próximos vídeos. Então, se inscreva no canal, né, assine lá o sininho de notificação, não perca, porque nos próximos vídeos eu vou explicar, né, como, né, o pH, como a concentração de íons de hidrogênio vai, né, impedir essa disponibilidade de nutrientes, como vai fazer, né, vai fazer mal, digamos assim. Mas espero que hoje vocês tenham entendido o que é CTC, né, que é essa capacidade de troca de cátio, essa facilidade do cátio, né, transitar entre a solução aquosa e os colóides do solo, né? E entendido ali a meia faixa de pH, a gente aprendeu o que é pH, a gente estudou sobre pH nos vídeos anteriores, e a faixa em que o pH disponibiliza mais esse nutriente. E no próximo vídeo a gente fecha esse raciocínio explicando, né, direitinho, né, mais um pouco de colóide e como os íons de hidrogênio vai fazer mal, né, para a disponibilidade de cátio. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.